A cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus, curva sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E como ela mesma acaba, ó Deus, de esclarecer, o Senhor é um Deus todo-poderoso, e em Ti está contida toda a sabedoria. Deus Santo, e nós, como igreja do Senhor, que cremos na Tua palavra, que confiamos no Senhor, que conhecemos a Tua palavra, sabemos, ó Deus, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus Santo, por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor Deus, que é rico em misericórdia, em sabedoria e graça, possa falar com o Teu povo, possa falar com a Tua igreja, para que possamos, ó Deus, ter a nossa vida transformada de fé em fé, de glória em glória, e sermos cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, vem com o Teu favor, Pai. Vem sobre cada vida, sobre cada homem, cada mulher, e cumpra o Teu propósito nessa noite. Nós dependemos exclusivamente do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O texto do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é um texto que demonstra uma preocupação com essa igreja, uma preocupação que esse apóstolo, que foi responsável através do Espírito Santo de Deus por escrever aproximadamente 75% do Novo Testamento, um homem que foi criado aos pés dos mestres da lei. Ele mesmo diz que foi criado aos pés de Gamaliel. Um homem que é conhecido como um cidadão de 3 mundos, que mesmo sendo judeu, tinha também o título de cidadão romano, e conhecia muito a cultura grega. E Deus chama esse homem, que outrora, entendendo que estava fazendo aquilo que em seu coração era certo, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Ele achava em seu coração
perseguia cristãos. Quando, sem conhecer Jesus, ele perseguia aqueles que eram conhecidos como os do caminho. Assim eram conhecidos os discípulos de Jesus, os do caminho, porque eles estavam sempre pelos caminhos, pelas vilas, pelas aldeias, anunciando, fazendo a diferença. E esse homem incomodado começa então a perseguir cristãos, entendendo ser ele o enviado ou o juiz de Deus para trazer sentença. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que aconteceu com o então Saulo de Tarso, que após o encontro com o Senhor Jesus, cai ao chão prostrado e cego. E aí o Senhor Jesus começa a tratar com aquele homem no mais profundo, no seu íntimo, mostrando aquele homem que todo o conhecimento e a sabedoria que ele se vangloriava ter não era suficiente para que ele pudesse discernir quem era a pessoa que ele estava perseguindo, e não um grupo de pessoas que ele dizia perseguir, mas o próprio Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Nazareno. E Jesus usa um homem humilde chamado Ananias para levar cura à cegueira do apóstolo Paulo. E Paulo começa a ser discipulado, e Paulo começa a passar por um tratamento que na verdade era uma desconstrução. Às vezes nós construímos na nossa cabeça, irmãos, fortalezas essas que impedem que a verdade de Deus se estabeleça sobre nós. Fortalezas e sofismas, falsas verdades, talvez estabelecidas através de uma criação errada, através de um conceito, de uma influência num momento ou outro da nossa vida, e passamos a ter aquilo ali como uma verdade absoluta e inquestionável. E assim era esse apóstolo. Então, sem entendimento, e às vezes nós, quando lemos o livro de Atos e vemos a conversão desse apóstolo, e começamos a ver ele na sequência, em viagens missionárias, anunciando o Evangelho, fazendo discípulos, estabelecendo igrejas, nós pensamos que a coisa aconteceu assim, num piscar de olhos, do dia para a noite. Mas essa não é a verdade. Quando você vai estudar a história bíblica, quando você vai estudar um pouco mais acerca do contexto, do momento, do lugar que esse homem vivia, do tempo que ele passou, buscando o conhecimento no Espírito Santo, em Deus, aprendendo agora com Jesus, aprendendo agora o quanto era necessário ele padecer por amor ao nome do Senhor Jesus. Nós pensamos que a obra foi muito rápida, mas quando você estuda, você vai ver que até a viagem missionária do apóstolo Paulo, ele levou nada mais, nada menos do que 15 anos. Às vezes nós achamos que as coisas têm que acontecer tudo no estalar de dedos, e muitas vezes nós aprendemos dessa forma. E qual é o perigo disso, pastor? O perigo disso é que nós muitas vezes vemos crentes mimados, crentes que acham que o milagre, a bênção, a cura, o mover ou o posicionamento onde quer que esteja, dentro de uma empresa ou dentro de um ministério, tem que acontecer no estalar de Deus. Achamos que Deus é como se fosse um garçom, um
um servo para nos servir. Invertemos os valores, invertemos os princípios, quando nós que devemos nos humilhar e entender que o tempo pertence a Ele, e não é segundo a nossa vontade, mas é segundo a vontade dEle. Quantas vezes, irmãos, eu vi pessoas que caminhavam comigo no Evangelho, porque um milagre não aconteceu, algo que se esperava não aconteceu, se afastaram, viraram as costas para Jesus, como se o que fosse mais importante nas suas vidas fosse simplesmente alcançar aquele sonho, aquele objetivo. Esqueceram do propósito eterno de Deus. Esqueceram o motivo pelo qual o Senhor Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você tenha um carro novo, uma casa própria, que você seja bem sucedido no trabalho. Todas essas coisas são boas e o nosso coração deseja, e não é errado orar, mas não é esse o propósito de Jesus na nossa vida. Não foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário, irmãos. O apóstolo Paulo está denunciando isso. Ele está confrontando esse evangelho que já naquele período tinha se corrompido. Discípulos que estavam negociando aquilo que haviam aprendido. E ele faz questão de dizer, olha, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que creem é o poder de Deus para a salvação, para a salvação das nossas almas. Irmãos, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Não existe nada mais valioso nesse mundo do que a nossa alma, e foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Nós vemos, irmãos, o quanto a maldade, a crueldade tem se multiplicado. Isso não é de hoje. Eu não trago aqui nenhuma novidade para você, mas parece que cada dia está mais próximo. Como dores de parto, como contrações. Irmãos, é assustador ver o que está acontecendo ao nosso redor. O apóstolo Paulo, esse homem, ele está exortando a igreja de Corinto, e essa palavra é para a nossa vida nos dias de hoje, dizendo, olha, de maneira semelhante como os judeus pediam sinais. Você se lembra que Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, e que ele ia de aldeia em aldeia, após o início do seu ministério, todos os enfermos eram levados até Jesus e todos eram curados. A palavra de Deus diz que todos eram curados, sim. Mas existiam homens que se julgavam juízes da lei, mestres da lei, escribas, fariseus, que queriam um sinal maior. Eles queriam um sinal do céu. Eles esperavam um Messias glorioso chegando para acabar com o jugo de Roma que dominava Israel naquela época. E mais uma vez nós precisamos aprender que Deus não está numa caixa de fósforo. Deus não está dentro de um molde que eu e você estabelecemos. Quando você, quando eu
acompanhar esse Jesus à minha maneira, entenda isso. Quando eu acho que Jesus tem que ser dessa forma, nesse modelo, não o modelo bíblico, eu não estou servindo a Jesus. Eu estou criando um ídolo que não é o Jesus verdadeiro. Ei, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer que quem tem que se enquadrar, quem tem que ser moldado, não é Jesus, é você e eu, no modelo dele. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: olha, torna-te padrão, torna-te modelo dos fiéis. Existe um padrão, existe um modelo. Não adianta ficar inventando moda. Está tudo escrito, está tudo revelado. Não existe uma nova revelação, irmãos. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele vem declarar que ainda que um anjo venha do céu e venha anunciar outro evangelho diferente do que já está escrito, seja ele maldito, anátema. Em contrapartida, o apóstolo Paulo vai dizer que os gregos, eles pediam sabedoria, e ele convivia com os gregos, era normal. Eles achavam, os gregos achavam que poderiam alcançar a salvação através do seu intelecto humano, através da sua muita sabedoria, do seu muito conhecimento. Escolas de Aristóteles, de Sócrates, de Platão, homens inteligentíssimos que se tornaram ídolos para os gregos. E sabe como é que os gregos viam o nosso Jesus, irmãos? Na Palestina, após a crucificação de Jesus, tinham caricaturas em alguns muros. Pintaram um homem crucificado, o corpo de um homem, mas a cabeça de um burro. E pessoas prostradas diante daquela cruz. E escreveram: eles ainda adoram a um Deus, com letra minúscula. Porque para os gregos era uma insensatez, uma loucura, um Deus que se dizia tão grande, se entregar na cruz, morrer, humilhado da maneira que ele foi humilhado. Irmãos, é loucura mesmo. É loucura para os que perecem, mas para os que creem é o poder de Deus. O homem natural não consegue compreender a mente de Deus. Nós não somos capazes, sem o Espírito Santo, de compreender os caminhos, a obra que Deus tem para fazer na nossa vida. E às vezes nós ficamos criando expectativas para que Deus haja de uma maneira, para que Deus se manifeste de uma forma, e Deus está trabalhando muitas vezes no silêncio de outra forma. Porque Deus esquadrinha o teu coração e a tua mente, e Ele sabe o que é melhor para a tua alma. Jesus, irmãos, na crucificação, Ele deu a maior prova de amor que o homem jamais poderia esperar ou imaginar, de um Deus que aniquilou-se de toda a sua glória, como Filipenses 2 vai dizer, tomando forma de servo, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Às vezes se questiona: quem matou Jesus? Quem entregou Jesus? Será que foram os judeus? Será que foram os romanos? Quem é o culpado pela morte de Jesus? O próprio Jesus vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu vou lá dou. É um gesto gratuito, é de graça, porém teve um alto preço.
sangue, preço de morte e morte de cruz. O Deus eterno não poupou o seu próprio Filho por amor à nossa vida. E Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não. Muitas vezes nós estamos caminhando com pessoas e, podendo influenciá-las, nós não nos comprometemos com o nosso próximo. Às vezes nós não perguntamos se alguém que convive conosco está precisando de alguma coisa, para não nos comprometermos com ele ou com ela. Mas eu quero nessa noite pedir ao Espírito Santo que possa nos ensinar que em todo tempo precisamos dar testemunho do Evangelho de Deus, da salvação. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: tem cuidado de ti e da sã doutrina, persevera nessas coisas, pois fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te cercam. Fazendo a diferença, anunciando com ações, com palavras, com a sua própria vida. Não existe nada mais poderoso e precioso nessa vida do que aquilo que Jesus alcançou na cruz do Calvário. Às vezes nós criamos muitas expectativas. Talvez você chegou aqui nessa noite não só simplesmente para participar de um culto ou participar da Santa Ceia, mas devido a alguma circunstância da sua vida, você tem andado com o teu coração abatido, entristecido, talvez decepcionado com algo, eu não sei, irmãos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é o nível de dificuldade que você tem enfrentado. Talvez você se questione dizendo: meu Deus, mas que prova é essa que eu estou vivendo? Que dificuldade é essa? Porque eu caminhando em fidelidade a Deus, estou enfrentando tudo isso. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: não negocie fidelidade com Deus. Fidelidade a Deus é privilégio. A palavra de Deus diz que o justo é idade. Não negocie: Senhor, porque eu fiz isso, me dá isso. Não. Sem barganhas. Se você chegou entristecido aqui, eu tenho uma palavra para você. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses no capítulo 4, versos número 4, dizendo: alegrai-vos no Senhor. E ele repete: outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A maior lição de alegria, de gratidão, de liberdade, eu vou aprender com um homem que estava preso na antessala do martírio, no corredor da morte, no final da sua vida, porque quando ele escreve a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava numa prisão em Roma, nos últimos dias da sua vida, e esse mesmo apóstolo vai dizer para os cristãos que estavam aparentemente livres: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Qual era o motivo da alegria desse homem, irmãos? Eu te digo, a alegria do apóstolo Paulo era a certeza e a convicção que a sua vida estava nas mãos do Senhor, e que ele morresse era lucro. Sim, o viver para ele era Cristo, mas o morrer para ele era lucro. Esse homem que aprendeu nas masmorras,
Esse homem que quando você olha para a ótica humana, aí é que eu quero chegar, irmãos. O que é o sucesso para você? O que é ser bem sucedido para você? Talvez para alguns é alcançar um posicionamento profissional que sempre se almejou e sonhou. Uns sonham em ser um médico bem-sucedido, ou ser um engenheiro bem-sucedido, ou qualquer tipo de empresário bem-sucedido em qualquer ramo. Ter muitos bens, ser rico. Como eu tenho aprendido com o mineiro que ama, né, ter uma roça. Qualquer feriadão eu vou lá para minha rocinha lá. Talvez o teu sonho é esse. E você acredita que o sucesso é ter isso. É ter um carro novo, uma casa maravilhosa. Irmãos, se você pensa dessa maneira, eu quero dizer para você que você está equivocado. O cristão que pensa dessa maneira está equivocado. Esse é o sucesso segundo a ótica do homem. Mas olha para o sucesso do apóstolo Paulo. Olha para o sucesso de Jesus. Será que, irmãos, de maneira muito simples, muito fria, olha para a vida de Jesus. Isso é ser bem sucedido? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas e conhece cada estrela pelo nome, como o profeta Isaías declara, os exércitos de estrelas, e aonde estudando e ouvindo o cientista dizer que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Você pode imaginar o que é isso? Você fala assim, esse pastor é maluco. Não, irmãos. É o que a ciência diz. São galáxias e galáxias incontáveis de estrelas, de todos os tamanhos. E a Bíblia vai dizer que Deus conhece todas elas pelo nome. E esse Deus, que ninguém pode esquadrinhar a mente, foi capaz de se humilhar quando poderia vir em qualquer palácio mais suntuoso, mais glorioso nessa terra, vem nascer dentro de um celeiro, numa manjedoura. Isso é loucura, irmãos. Esse não é o sucesso do homem. Maria e José procuraram um lugar, não tinha uma instalação, uma hospedagem que pudessem recebê-los. Sucesso. Humilhado na cruz, uma turba de soldados buscando Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer: com lágrimas e sangue ele derramou a sua vida. Humilhado, crucificado. Esse é o sucesso. Me aponte um dos apóstolos que teve um fim glorioso. Todos eles martirizados, com exceção de João, que tentaram matar ele algumas vezes. Depois desistiram, falaram: deixa ele numa ilha lá preso. Esse apóstolo que escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo, decapitado. O apóstolo Pedro, em Roma,
Quando foi ser crucificado, ele diz: não me crucifiquem como meu Senhor, eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo que vai dizer que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá aflições. As dificuldades da vida que Jesus nos alertou, dizendo: na vida tereis aflições. Então eu quero dizer para você: porque está triste, ó minha alma, alegra-te no Senhor, regozija-te no Senhor. Ele é o Deus da tua salvação, Ele é a âncora da nossa alma, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o seu povo presente na hora da adversidade. Não importa a quantidade dos bens que você possua. Quantas pessoas nós ouvimos tirando a própria vida, perderam o amor e o entendimento que o autor da vida se entregou numa cruz por nós, irmãos. Entenda, busque alegria no Senhor e não nas circunstâncias externas, não naquilo que está ao teu redor, meu irmão. Não busque alegria simplesmente naquilo que está ao teu redor de maneira externa. Se alegre no Senhor, você vai se alegrar na tua família. Se alegre no Senhor, você vai se alegrar no teu trabalho. Se alegre no Senhor, você vai se alegrar no teu ministério. Porque até o ministério, irmãos, não pense, até o ministério, se você não estiver onde Deus mandou você estar, vai do céu ao inferno. Passa a ser um fardo. Não. Ele falou: depositai sobre mim. Ele diz: carregai o meu fardo, o meu jugo. Sabe que jugo é esse, irmãos? Quando Jesus diz assim: o meu jugo é leve e suave, algumas pessoas pensam que jugo é um fardo pesado. Os mestres daquela época tinham os seus discípulos, e o jugo do mestre era os princípios e as interpretações da lei judaica. Então eles falavam: é o jugo do rabino, era o tipo de ensino do rabino. Jesus condenou os fariseus dizendo: olha, eles estão atando fardos pesados no pescoço do povo, mas eles não são capazes de empurrar com um só dedo. Jesus nos chama a liberdade e a vida, e vida com abundância. E essa vida com abundância e essa alegria no Espírito Santo é o reino de Deus aqui na terra em qualquer momento, irmãos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Deus tem algo especial para você, e talvez você pense: eu não alcancei ainda a faculdade que eu queria, eu não alcancei ainda o trabalho que eu queria, eu não alcancei ainda os objetivos que eu queria, e começa a se entristecer. Não se entristeça. Busque no Senhor a alegria, e Deus vai suprir as necessidades do nosso coração à medida daquilo que Ele entende que é bom para você, que vai te manter firme, que vai te manter alicerçado nele, para que você possa produzir frutos e não ser uma árvore simplesmente cheia de folhas, mas que não produz frutos. Você lembra da parábola da figueira? Jesus vai buscar figo. Cadê o fruto? O texto diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. No dia seguinte, os discípulos passaram, aquela figueira tinha secado até a raiz. E os discípulos pasmos olhando. Que palavra é essa? Agora pare para refletir. Aquela figueira
ela já estava morta. Ela estava vivendo só de aparências. Porque a figueira, ela primeiro produz os frutos, depois as folhas. Quando ela já está com as folhas, é porque ela já está carregada de frutos. Mas aquela não tinha frutos. Faz uma simbologia a Israel, a nação de Israel, mas também um exemplo para a nossa vida. Não viva de aparência. Seja simples como o teu Senhor é simples. Seja humilde como o nosso Senhor nos ensinou a ser humilde.